Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre os arabescos. Os arabescos, lá na nossa comunidade Pintar é Fácil, vocês pediram que o meu próximo vídeo fosse para falar um pouquinho sobre eles. Eles podem ser chamados de arabesco ou scroll e eles mudam bastante de acordo com o período da pintura ou com o estilo da pintura, se a gente for levar bem a risca da pintura, né, clássica. Mas aqui eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre a proposta da nossa comunidade, que é tornar fácil a pintura à mão livre. Vou explicar só ligeiramente da onde surgiu esse formato do arabesco, para que vocês possam depois criar e saber como modificar algum. Então vamos lá. Esse formato surgiu de uma folha de uma planta chamada acanthus. Ele é um formato estilizado dessa folha, que eu faço vários S's e Cs, olha. Aqui eu tenho mais um S, olha, o formato do meu pincel molhado, tá vendo? Poderia ter mais um S encaixando aqui, tá vendo? Ou poderia ter aquele que eu falei, olha, vindo daqui e vindo pra cá, que formaria um S com esse pedaço daqui. Então, o arabesco sempre tenta formar S's ou C's. Além dos arabescos, a gente tem esses barrados que a gente faz como se fossem arabescos e que são muito úteis pra gente. Tudo é tentando formar movimentos em curva, ou em ondas, ou em curvas mais suaves, como essas aqui, ó. São ondas mais abertas. Ou essas aqui, ó. Tudo são ondas, são movimentos que têm uma forma muito, muito delicada e sempre circular. Você nunca vai ver um arabesco nesse tipo de formato. Aí, entrando no outro, muito aqui assim, ó, fazendo ângulos. Isso aqui está errado. Os arabescos, eles sempre são formados, eles entram um no outro com a mesma forma curva, porque eles são folhas de uma planta. As folhas não são formadas de forma angular, elas sempre têm forma curva para encontrar o seu centro. Então agora eu falei, se eu quero dar uma ondulação, um movimento tão ondulado, um movimento que trava mais os olhos, esse movimento desliza os olhos. Então eu posso, para acompanhar esse movimento, fazer esse tipo de risco, que vai ser para cá, para lá e uma curva, variando. Então eu vou dar um exemplo de como a gente desenharia esse movimento. Poderia fazer para cá, olha, trago para lá, venho de lá para cá, e ainda faço aqui e aqui. Aí posso fazer a mesma coisa para lá, para cá, para cá e para cá. Aqui embaixo a gente pode dar qualquer detalhe, poderia ser só isso, mas aqui eu posso querer que isso tenha um movimento assim, ou posso querer que ele tenha um movimento para baixo. E para ficar assim você faz de um lado até o meio e de outro lado até o meio. E aí aqui eu posso querer gotas menores. Eu posso fazer qualquer tipo de acabamento para conseguir esse efeito. E eu consegui esse barrado. Vou buscar um pouquinho mais de branco para fazer o segundo, para poder tentar aparecer mais na folha. Esse aqui é um super simples, super usual. É aquele que você vai para um lado e daí você vem do outro. Você vai para um lado, aí você vem do outro. Vai para um lado. Aqui é a dica de como você planeja isso, tá? Você pega um lapisinho e vai fazendo a tua onda de um lado para o outro, para você poder vir com esses tracinhos cobrindo, para ficar fácil de você não perder
o sentido. Esse daqui é uma outra ideia de barrado, usando as vírgulas como arabesco. 1, 2. Depois levar para cá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. São vírgulas. A gente aperta e traz o fio. Aperta e traz um fiozinho. Fizemos esse barrado. Agora a gente vai unir esse barrado, que pode ser com uma vírgulazinha aqui embaixo, um pontinho aqui em cima, um pontinho aqui em cima, uma vírgulazinha aqui embaixo. Aí eu dou uma sensação de continuidade a esse trabalho, em vez de ser só essas partes fixas. Então, mais uma vez agora com a tinta, eu vou tentar explicar para vocês o que é certo e o que é errado no scroll, ou em qualquer uma desses arabescos aqui. Eu fiz a primeira vírgula. Que ela colocar uma outra para se juntar a essa, ela jamais poderá ter ela entrar nessa angulação. Acabou. Eu acabei com o movimento. Se eu fiz a primeira vírgula, a segunda deve ter a mesma angulação para se juntar com essa. Então, se eu faço uma vírgula mais curva, a segunda deve ter a mesma angulação para se juntar com essa. Vamos de novo ao exemplo errado. Faço uma vírgula bem curva e faço uma vírgula mais reta para se juntar com essa. Olha como, mesmo que eu tente trazer fininho, olha como isso aqui não é harmonioso como isso daqui. Se eu quiser fazer uma vírgula assim, separada, não tem problema. Vou fazer uma vírgula assim. Vou fazer ela separada, mas ela vai ter a mesma curvatura e se juntar aqui, olha, numa mesma reta, sempre imitando folhas de uma planta, como se isso fosse folhas vindo para um mesmo caule. Então eu posso fazer daqui novamente para cá e daqui novamente para cá. E a última seria sempre, nesse caso aqui, um pé para fechar esse caule. Agora, a parte do arabesco propriamente dito. O arabesco, para fazer o arabesco, eu começo por aqui, eu primeiro vejo qual vai ser o movimento do meu pincel. Posso até colocar minha mão para me dar um movimento, se o arabesco for grande, a mão embaixo do pulso, ou assim. Se ele for muito grande, a mão vai ficar assim. Se ele for menor, eu posso só botar a mão assim. E se ele for muito pequenininho, basta eu pegar aqui. Quanto menor, mais junto da virola eu vou pegar. Quanto maior, mais movimento eu vou precisar, mais longe eu vou pegar no pincel. Então, nesse caso, não é tão grande, mas eu preciso de um movimento, eu não posso pegar tão próximo. Então, eu vou pegar e vou buscar achatar o pincel aqui e trazer em fio o mais longo que eu conseguir. Porque depois eu vou pelo outro lado para fazer esse C. Então, eu achato, viro e trago o máximo que eu puder. Tá vendo esse pedacinho? Para a gente fazer um arabesco, o pincel e a tinta, a primeira tinta que a gente pega no pincel, ela tem que estar bem diluidinha. A tinta tem que estar bem diluída. A primeira tinta que a gente pega. Porque, principalmente aqui eu estou fazendo no pincel, estou fazendo no papel, o papel absorve a tinta. E aí eu posso pegar depois um pouco de uma tinta que não esteja tão diluída, que é para fazer a cabeça do meu arabesco. Então eu vou aqui achatar e trazer para juntar o meu arabesco aqui. Agora, essa parte do arabesco. Se tiver qualquer falha, a gente conserta. Não sai o melhor arabesco, mas enfim. Agora, a parte daqui. A mesma coisa. Eu tenho que parar aqui, então aqui tem que dar
um ponto bom para minha mão, não posso parar num ponto assim, que o pincel vai soltar as cerdas, eu tenho que parar num ponto confortável, eu meço esse ponto confortável e vou até lá. Lá eu achato, rodo e trago o pincel puxando para vir fininho e encontrar onde eu quero. Ficou ruim o meu percurso? Posso fazer de novo. Essa tinta, inclusive, está transparente, eu vou fazer de novo. Achato, trago, venho trazendo e finalizo o meu arabesco. E isso eu vou fazendo, o mais importante, eu sempre tenho em mente que eu preciso fazer S's e C's. E aí eu posso fazer quantos S's e C's eu quiser. Por exemplo, para cá, como a gente falou aquela hora, daria mais um. Então eu poderia virar e trazer de uma forma que eu encontrasse aqui. Desde que eu encontrasse bem com essa parte daqui. Posso deixar essa parte aqui um pouco aberta? Posso. Eu estou fazendo um S com esse daqui, ó. Fiz um S para lá. Aqui por dentro, se eu quiser fazer outros, eu posso fazer. Desde que eu traga da mesma forma aqui. Juntinho. Fazendo. Aqui a mesma forma. Eu posso fazer outros quantos eu achar interessante. E assim eu vou desenhando. Eu desenho primeiro os principais e depois eu vou fazendo o que eu achar interessante em termos de enfeitar esse arabesco. Que tanto pode ser por um lado, quanto poderia ser pelo outro. Não tem problema nenhum. Isso feito, a gente tem nosso arabesco. Muitas vezes ele tem alguma parte que o amarra. E nós fizemos um arabesco aqui, um exemplo de um arabesco. Obrigada a todos, boa noite. Vou me despedindo por aqui. Não sei se era bem isso que vocês queriam, mas a gente já tem alguma ideia de como a gente desenha arabescos. Obrigada, um beijo.